Mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. Exames de prevenção ao câncer de próstata batem recorde no CTO. 3 imóveis são interditados na Rua do Túnel em Petrópolis após construção comprometer solo da região. Em Brasília, o governo federal debate o déficit zero. E gabarito do Enem já está disponível para consulta. E os destaques da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de incentivar a prevenção. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nesta quinta-feira, logo depois do feriado, né? Parece que é uma segunda ali no meio da semana, mas vamos juntos que o final de semana também já está chegando. E a gente começa então falando de notícia boa, porque a magia do Natal vai envolver as ruas de Nova Friburgo aqui na nossa região serrana. A Prefeitura realiza um Encanto de Natal Fábrica dos Sonhos de 22 de novembro a 13 de janeiro de 2024. Neste período, a cidade estará decorada com iluminação cintilante e ornamentações natalinas instagramáveis e ainda terá grandiosos desfiles de Natal gratuitos, espetáculo teatral O Acender das Luzes e uma programação diversificada de cunho cultural e artístico no centro de Nova Friburgo e em vários distritos. O Natal em Nova Friburgo é um convite a uma experiência imersiva e emocionante na encantadora temática universal natalina. O Encanto de Natal já está na 3ª edição e neste ano o subtema é Fábrica de Sonhos. A proposta é vestir de fantasia o mundo real, proporcionando um tempo e um lugar para sonhar, criar expectativas, resgatar os valores essenciais do Natal e compartilhar momentos fraternos. Toda a programação será aberta oficialmente no dia 22 de novembro, durante o cortejo do Acender das Luzes, a partir das 6h30 da noite. Quando o público será convidado a percorrer todos os pontos ornamentados do centro da cidade para testemunhar o acendimento das luzes natalinas. Na fachada do prédio onde funciona a Prefeitura de Nova Friburgo estão previstas as encenações da Pocket Peça, O Acender das Luzes. A estreia será no dia 23 de novembro, às 8 da noite, e as demais apresentações teatrais acontecem todas as quintas e sextas-feiras até o dia 21 de dezembro. A história narrada nesta atração promete surpreender e emocionar toda a família. A Avenida Alberto Browne será o palco para os grandiosos desfiles de Natal, que contarão com diversos artistas, figurino especial e até carros alegóricos. Ao todo, serão 6 apresentações gratuitas aos sábados, de 25 de novembro a 23 de dezembro, incluindo a sexta-feira, dia 22 de dezembro, sempre às 8 da noite. Da esperança expressa na cartinha ao Bom Velhinho, a Noite Feliz, desfrutar do período natalino em Nova Friburgo será sem dúvidas inesquecível. O Encanto de Natal também contará com espaços interativos e programação artística diversificada, e muitas delas acontecem no palco da Estação Livre, um espaço coberto no centro da cidade. A Praça Demerval Barbosa Moreira vai se transformar na Vila de Natal, um espaço instagramável onde funcionará a Casa do Papai Noel e o ateliê da Mamãe Noel. Por lá, as crianças poderão tirar fotos e fazer seus pedidos diretamente ao Bom Velhinho, de quinta a domingo, gratuitamente.
Todas as atividades serão gratuitas e a programação completa poderá ser acessada nas redes sociais oficiais da Prefeitura, que é @Prefeitura de Nova Friburgo, e da Secretaria de Turismo, que é @Turismo Nova Friburgo. Então, repetindo para você aí anotar, @Prefeitura de Nova Friburgo e @Turismo Nova Friburgo. Uma ótima oportunidade, né? A conhecer aí o Natal de Nova Friburgo e se encantar nesse tempo de tanta magia, né? Que pena que aqui em Petrópolis a Prefeitura ainda atrasa o Natal e, enfim, mas a gente fica com o que é bom. E começou nesta segunda-feira o Desafio dos Chefes, que acontece em Petrópolis. 18 chefes petropolitanos participam da competição, que faz parte do Petrópolis Gourmet e tem como prêmio uma viagem para a Europa. Com os talentosos chefes ansiosos para mostrar suas habilidades, a cozinha fervilhava de energia, enquanto eles enfrentavam a missão de criar pratos únicos a partir de uma caixa misteriosa de ingredientes. A prova faz parte do Petrópolis Gourmet 2023, realizado pelo Petrópolis Conventions e Visitors Bureau, em 45 estabelecimentos participantes e com ampla programação de oficinas culinárias, agitos gastronômicos e palestras. E o Desafio dos Chefes tem a premiação especial, uma viagem de 2 semanas com tudo pago para Portugal e um curso na cozinha do Riche, o renomado chefe Márcio Riche, em Lisboa. Cada participante demonstrou maestria ao lidar com as proteínas surpresas e os insumos disponíveis, destacando a criatividade e habilidades técnicas no primeiro dia de eliminatórias, tornando a vida dos jurados bem complicada. Na próxima quinta-feira, já acontece a segunda etapa da competição e até as vésperas da final, o júri vai manter as avaliações reservadas. E ainda falando sobre eventos, o governo do estado anunciou o esquema especial de policiamento para o evento internacional que acontece no próximo final de semana, de sexta-feira a domingo, no Estádio Olímpico Newton Santos, em Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, 350 policiais militares atuarão por dia, reforçando a segurança na região. Os policiais do grupamento aéreo da Polícia Militar também farão patrulhamento aéreo com helicóptero equipado com canhão de luz e drones em todo o perímetro de segurança ali do estádio. O deslocamento dos fãs da cantora para o estádio do Engenhão receberá a atenção das unidades operacionais da Polícia Militar nas vias públicas e nos modais de transporte como trens, barcas e metrô. O reforço nesses espaços será realizado por militares dos batalhões de área e agentes do grupamento de polícia ferroviária, do batalhão de policiamento em vias expressas e também do batalhão de policiamento em áreas turísticas. Então está aí também para você, né, que deve ir para o show. Vale lembrar, muito importante, que o melhor caminho é o transporte público, sempre, né? Porque aí evita congestionamento, não precisa ficar caçando lugar para estacionar, então dê preferência ao transporte público. E entre os dias 15 a 20 de novembro, a Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Fundação Cultural, promove o Festival Novembro Cultural em celebração à consciência negra, feriado nacional que recorda as lutas e o orgulho da população negra. Confira. Com palestras de especialistas, manifestações culturais, exibição de documentários, apresentações artísticas e muita música, o evento será sediado no palco do Centro Cultural Maria de Lourdes Tavares, na antiga estação ferroviária, e com algumas atrações no Clube Social de Paraíba do Sul. Todos os elementos culturais presentes no festival contam a trajetória de luta da população negra e a resistência dos ritos e conhecimentos de seus ancestrais. Neste ano, a edição vai homenagear Manuel Congo e Mariana Crioula. A programação começa nesta quarta-feira e vai até o dia 20 de novembro. No último dia, feriado da Consciência Negra, o festival começa com missa na Igreja do Rosário às 9 horas da manhã. Toda a programação está disponível no site da Prefeitura de Paraíba do Sul, em paraibadosul.rj.gov.br. Tá, então, né, mais uma programação muito especial em relação ao Dia da Consciência Negra. Nós também falamos aqui ontem sobre a caminhada que vai ter contra o racismo religioso e intolerâncias. É muito importante realmente que tenham esses espaços para debater essas questões e debater a cultura negra nas cidades aqui da nossa região e em todo o Brasil, porque a gente ainda vê que a população negra ainda sofre muito com o racismo. Então, essas iniciativas realmente são muito importantes. E a coleta de exames de PSA no Centro de Terapia Oncológica, o CTO,
alcançou 450 homens, um público recorde da ação que está no 4º ano. A iniciativa, em alusão à campanha Novembro Azul de conscientização do câncer de próstata, contou com a parceria do Laboratório de Correios e também da Secretaria Municipal de Saúde na manhã do último sábado. Os resultados estarão disponíveis a partir de 25 de novembro, lá no CTO. No último sábado, o Centro de Terapia Oncológica registrou um marco significativo na conscientização sobre o câncer de próstata, ao realizar a coleta de exames de antígeno prostático específico para 450 homens. A ação, que integra as atividades da campanha de Novembro Azul, chegou ao 4º ano consecutivo e é resultado da colaboração entre o CTO, o Laboratório de Correias e a Secretaria Municipal de Saúde. O PSA é um exame muito importante para o homem, a partir dos 40 anos de idade, porque ele é um dos inícios para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O aumento dele não é obrigatoriamente um câncer, mas é preciso fazer uma investigação caso esse PSA seja aumentado. Então esse dia foi realmente um sucesso e mais um dos eventos para o Novembro Azul de conscientização do câncer de próstata. Os exames coletados no último sábado serão disponibilizados no dia 25 de novembro. A ação tem como principal objetivo conscientizar sobre o câncer de próstata, uma das maiores causas de mortalidade entre homens. A campanha de conscientização de Novembro Azul continua a inspirar ações que visam a saúde masculina. E a coleta recorde de exames de PSA no CTO demonstra que a mensagem de prevenção está sendo ouvida e atendida. A gente sempre reforça aqui que é muito importante vencer os preconceitos, vencer nessas barreiras e cuidar da saúde. Então você, homem, se você está na idade de realizar os exames, faça, porque a prevenção é sempre o melhor caminho. A gente vê que as chances de se curar de um câncer são muito maiores quando ele é descoberto, né, antes. Então é muito importante ficar atento a isso e vencer realmente a todos os preconceitos. Então, se você tiver a oportunidade, procure uma unidade de saúde, procure um laboratório e faça o seu exame. E ainda falando sobre saúde, então a repórter Leandra Lima está chegando aqui com a gente para falar um pouquinho sobre os cuidados que precisa ter em relação a esse calorão que está fazendo, não é mesmo, Leandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a vocês de casa. É isso mesmo, a Secretaria de Saúde emitiu em nota que a população deve ter alguns cuidados aí por conta do calorão. Então, foi indicado que as pessoas bebam bastante água, ficam fora do sol durante 10 horas da manhã às 4 da tarde e tenham mais cuidado com crianças e bebês, colocar menos roupas em pessoas acamadas e que tenham algum problema de saúde relacionado com coração, hipertensão, para tomar mais cuidado e ficarem ligados com alguns sintomas como dor de cabeça, diarreia, que podem acometer uma insolação. Caso estejam sentindo algum desses sintomas, devem se direcionar a alguma unidade básica de saúde. Se hidratar bastante, comer comidas leves, com bastante salada e prestar atenção aí nos sintomas. É isso, Leandro. Então vale a pena o pessoal de casa ficar atento, porque realmente o calor está demais. Daqui a pouco o Eric está chegando para trazer informações. Espera sol ou chuva para o final de semana, Leandro? Eu espero ameno, assim, nem tanta chuva, nem tanto sol, um ameno, um ar fresquinho. Vamos se manter hidratados e é isso, pessoal. Fiquem de olho. Tá ótimo, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde. E a gente continua falando agora a respeito de questões climáticas, mas infelizmente dessa vez o problema não foi nem a chuva, mas sim uma construção irregular. Uma construção na rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis, tem gerado transtornos significativos para os moradores. Após uma escavação realizada na última sexta-feira, ao menos 6 residências ficaram com acesso comprometido. Nesta terça-feira, a Defesa Civil foi até o local e interditou 3 imóveis devido ao risco. É frustrante cada dia mais, a gente não está tendo tempo de respirar um segundo, é o tempo inteiro tendo um problema.
o tempo todo. Na manhã de segunda-feira, os moradores da rua Francisco Scali, na região do Quissamã, em Petrópolis, foram surpreendidos após parte da escada de acesso a uma servidão ceder. Segundo a Associação de Moradores, os problemas começaram após a retomada da construção de um edifício. Os moradores ficam assustados porque já caiu um prédio aqui do lado com as chuvas e com o túnel extravasou. Então, de tudo que acontece, eles acham que é o túnel que está acontecendo, mas essa aqui não, isso é uma obra particular que está ocasionando isso. Na terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis esteve no local, realizou uma fiscalização e decretou que o local precisará receber ações emergenciais. Ainda de acordo com o município, a obra havia sido embargada em 2022, mas o proprietário do terreno continuou e desobedeceu à determinação e deu continuidade nas intervenções, que resultaram nos danos registrados. A obra havia sido embargada em 2022, mas o proprietário do terreno desobedeceu à determinação e deu continuidade às intervenções, que resultaram nos danos registrados. Agora, o espaço será destinado para ser usado como uma área de utilidade pública. E a gente vai ter que assumir, fazer uma cortina atirantada, e estou decretando de utilidade pública também esse terreno, para que a gente possa devolver para a sociedade esse espaço, que afinal de contas não tem sentido fazer mais uma garagem aqui. Então já é uma rua que vem sofrendo muito, né, com todo o assoreamento, com todas as dificuldades, com todas as erosões do túnel. Parece que teve aqui uma autorização para fazer um projeto, que estava sendo feito outro projeto, e se isso for verdadeiro, nós vamos denunciar o engenheiro responsável pela obra ao CREA. Isso não pode ficar passando em branco. A Associação de Moradores esclareceu que a obra inicial no local tinha como objetivo a construção de um estacionamento. Mas com o passar do tempo, o projeto foi modificado para a construção de um edifício. Procurada, a equipe de arquitetura que era responsável pelo planejamento inicial informou à TV Correio da Manhã que desconhece a escavação que foi feita recentemente no terreno. A empresa disse ainda que realizou em 2022 apenas o projeto arquitetônico para a construção de uma garagem e que tinha em contrato a supervisão de só 3 meses. Por esse motivo, os arquitetos não teriam qualquer relação com as intervenções atuais no local. Diante disso, a placa que indica o envolvimento dos profissionais na obra não poderia ser utilizada. Segundo a Associação de Moradores, a construção do edifício acontece há 4 anos aqui na rua Francisco Scali. Mas a escavação de terra foi iniciada na última sexta-feira, com a utilização de máquinas. O resultado foi esse: a escada foi comprometida. O nosso medo é a chuva que está por vir, então como mexeu no solo, se isso deslocar mais o solo, a preocupação maior é essa. E agora então vamos à previsão do tempo. Nosso repórter Eric Portela já está chegando aqui com a gente porque tem alerta do INMET aqui para a região, não é mesmo, Eric? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu tenho informações de 2 alertas que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O primeiro é de tempestade. Seu início está previsto para hoje às 3 horas da tarde e seu fim para dia 17 às 3 horas da manhã. O alerta cobre alguns estados do Brasil e algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios, Pati do Alferes, entre outras. O outro aviso é o mesmo que eu venho falando aqui há alguns dias já. Ele foi divulgado lá no dia 13 de novembro. Esse é sobre uma onda de calor que se espalhou principalmente pelas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. O grau de severidade do aviso é de grande perigo, um grau bastante alto. Por isso, mesmo com possível previsão de chuva para algumas regiões, o calor continua, tá bom? Bem, aqui em Petrópolis hoje o dia é de elevação na temperatura comparado a ontem. Mesmo assim, há uma leve possibilidade de chuva isolada para a noite. Os termômetros podem marcar máxima de 39 graus. Agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 17 de novembro. Finalmente sextou. Bem, em Nova Friburgo vocês podem ver que o dia será de sol entre nuvens e sim, probabilidade de chuva. A temperatura se mantém estável e a intensidade dos ventos será fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 34 graus.
Em Teresópolis, a previsão é bastante similar à Nova Friburgo. Sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva e ventos fracos. A temperatura, que também se mantém estável, deve variar entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em Petrópolis, nesta sexta-feira, há probabilidade de pancadas de chuva durante os períodos da tarde e noite. Pela manhã, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura no município se mantém alta, variando entre mínima de 21 e máxima de 40 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu, temperatura alta e possibilidade de pancadas de chuva pela tarde e noite. A intensidade dos ventos no município se mantém fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 25 e máxima de 39 graus. Em Pati do Alferes, pela manhã, a previsão é de sol entre nuvens, mas durante a tarde e noite há probabilidade de chuva. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 23 e máxima de 39 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de ligeira elevação na temperatura mínima, ventos fracos, sol entre nuvens pela manhã e previsão de chuva no período da tarde e noite. Os termômetros devem marcar mínima de 26 e máxima de 40 graus. Wellington, a nossa sexta-feira não será apenas de sol, deve chover em alguns momentos do dia, mas o calor continua. Ainda dá para aproveitar o dia, não dá? Com certeza, Eric. Torcendo para o final de semana também. Eu tô ansioso para a tua previsão amanhã, hein? Eu também tô torcendo. Vamos ver se vai dar sol. Imagina se o clima muda de uma hora para outra para chuva o dia todo. Aí não dá, né? A gente trabalha debaixo de um sol danado, aí fim de semana, chuva. Não dá. Realmente, a gente está torcendo aí para esse calor continuar, pelo menos no final de semana. Obrigado, Eric. Eu que agradeço, Wellington. Até amanhã. Até amanhã, uma boa tarde. E os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano, o Enem, já podem consultar o gabarito oficial e os cadernos de questões. As informações são disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O gabarito do Enem já foi disponibilizado, mas o resultado final do exame, com as notas de cada candidato, vai ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024, conforme o edital do exame, na página do participante. Quem quiser solicitar a reaplicação do Enem deverá fazer o pedido na página do participante até a próxima sexta-feira. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para quem foi alocado em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na hora da inscrição. Então tá aí para você que fez o Enem, então fique muito atento a essas informações para você não perder nenhuma data do cronograma. E em Brasília está sendo discutido, né? O governo Lula está tentando seguir a meta do déficit zero. Quem explica mais para a gente sobre essa situação é o repórter Murilo Adjunto, que chega então aqui para conversar com a gente. Murilo, uma boa tarde para você. Conta então mais para a gente um pouco mais sobre essa situação aí do governo federal. Nós tivemos um probleminha com o áudio do Murilo. A gente volta daqui a pouquinho a chamar ele. Daqui a pouquinho, então, a gente retorna a falar com ele aqui. Mas então vamos para o Sul Fluminense, porque lá a gente está tendo uma discussão em relação aos direitos trabalhistas, né, com a CSN, que é a siderúrgica lá do Sul Fluminense. Vamos assistir. Boa tarde para os que nos acompanham na TVC. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense bateu a porta da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para tentar negociar o acordo do turno dos trabalhadores da usina Presidente Vargas em Volta Redonda. O presidente da entidade, Edmar Miguel, protocolou na segunda-feira o ofício para dar início à negociação e a empresa marcou a primeira reunião hoje. O prazo final para o acordo ser fechado é no próximo dia 30 de novembro e o sindicato defende a volta do turno de 6 horas. No entanto, a CSN vem negociando a questão do turno com outros trabalhadores do grupo, mantendo o turno de 8 horas. Foi assim na CSN de Porto Real, que é um dos braços do grupo comandado por Benjamin Steinbrück. Manteve o atual turno e ainda fez um acordo com a Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio, concedendo um abono de R$ 5.000 pela aprovação da carga horária.
A empresa, segundo fontes ouvidas pelo Correio Sul-Fluminense, é contra o turno de 6 horas proposto pelo sindicato e não pretende nem ao menos negociar. Pelo contrário, deve fazer a contraproposta do turno fixo de 8 horas, caso os empregados continuem na briga ao lado do sindicato. É com você. Tá ótimo, muito obrigado, Ana Luísa, e também a todo o pessoal do Sul Fluminense pelas informações. E a gente então retorna para Brasília. Nosso contato com o Murilo Adjunto já foi restabelecido e ele vai trazer mais informações para a gente sobre o déficit zero. Boa tarde, Murilo. Consegue me escutar agora bem? Boa tarde, Wellington. Consegue me escutar agora? Agora foi, agora tá tranquilo. Tá bom. Bom, é isso. A gente fez uma entrevista exclusiva com o deputado Lindenberg, a gente não, mas mais precisamente o Rodolfo Lago, nosso colunista, né, do Correio da Manhã. Ele garantiu que as 2 emendas que ele apresentou, alterando a meta fiscal de déficit zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, são uma iniciativa própria, né? Então, assim, ele mesmo por ele mesmo, né? Porque o governo ainda segue com a cabeça do Haddad, certo? Ainda com a meta fiscal em zero. A ideia do Lindenberg, Farias, do PT, era seguir com a emenda de 0,75, seguindo aí a ideia do mercado, porque, nas palavras dele, nem o mercado jamais acreditou na possibilidade de déficit zero, né? E afirmou que analistas do mercado já projetavam um déficit de 0,8%. E aí ele critica o Haddad. Gosto muito do Haddad, mas por que ele foi se comprometer com algo que não seria possível de praticar, né? E aí, essa matéria exclusiva aí para o nosso jornal está no Correio Político do Rodolfo Lago, né? Ele falou conosco sobre tudo o que ele queria fazer dentro da meta fiscal e mudar agora, já nessa relatoria que iria passar na Lei de Diretrizes Orçamentárias aí, no relatório da LDO, né? E aí, na manhã de hoje, houve às 11h30, no Palácio do Planalto, uma reunião com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, né? E aí, fontes afirmam que, na quarta-feira, o Haddad tentou ganhar fôlego para alterar ou não a meta fiscal e o período do primeiro relatório de receitas e despesas, tá? Haddad e Lula teriam combinado aí que não haverá o corte de verbas nem social em obra e nem investimentos de obras, tá? Para mudar a meta fiscal. A meta fiscal que virou polêmica essa semana no governo Lula, após o presidente afirmar que não seria possível zerar o rombo nas contas públicas, no próximo ano. E o que o Haddad quer é justamente alterar o plano de Haddad, era seguir o discurso até março, ou seja, segundo ele, o plano de Haddad seria manter a meta em zero e alterá-la com o ano em curso, o ano de 2024 em curso, enviando o PLN, projeto de lei do Congresso Nacional, e enviando isso tudo em março, tá? Para o deputado, o Lindenberg, isso sim seria um erro, com sinalização pior para o mercado, ou seja, passaria uma mensagem que o governo não se mostrou capaz de fazer algo que se comprometeu, aí completou o Lindenberg. É isso, Murilo. Lindenberg, inclusive, tem um grande capital político aqui no estado, né? Ele é deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, também já foi senador, prefeito de Nova Iguaçu. É realmente um nome forte do PT aqui nessa briga ainda mesmo com o governo. Sem contar ainda, Wellington, só mais um adendo aí, sem contar que ele é namorado, né, da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, né? Então isso pesa demais. E aí, mas o Randolfo Rodrigues já garantiu que essas emendas não vão alterar aí a meta fiscal. Ou seja, o Lindenberg é ele por ele mesmo, né? Apesar de ter escutado algumas outras falas, outras pessoas, outros parlamentares, outros deputados, ainda é ele por ele mesmo, né? É isso, Murilo. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, então, aciona a gente aí. Um abraço para você e para toda a equipe de Brasília. Um abraço, Wellington. Bom final de semana aí, que amanhã aí é a Ana Paula que vem aqui, então
Um abraço aí, até o final de semana. Tá ótimo, bom final de semana para você. Aproveita então o final de semana com o feriado, que é melhor. Também tem folga na feriado. Um abraço, boa tarde. E a gente continua por aqui. O posto digital Detran Rio, que reúne os principais serviços virtuais lançados pelo Detran Rio, alcançou a marca de 3,5 milhões de acessos, desde que foi lançado em 2021. Só este ano, até outubro, foram 1.800.000 atendimentos, um aumento de mais de 40% em relação a 2022. O resultado faz parte da transformação digital do departamento, que lançou em março de 2023 o aplicativo de celular do Posto Digital. Antes do Posto Digital, informações e documentos estavam disponíveis apenas pelo site do departamento, em detran.rj.gov.br. O Posto Digital permite aos usuários que se conectem ao sistema, usando login e senha, para consultar dados sobre veículos, carteira de habilitação e os pontos recebidos com multas de trânsito. É possível também obter ou renovar documentos, entre outros serviços. Aos poucos, é cada vez menos necessário comparecer aos postos do Detran. Desde o lançamento do posto, já foram solicitadas mais de 81.000 renovações simplificadas de CNH e mais de 358.000 emissões de ATPVE. Além disso, foram baixados 782.000 certificados de registro e licenciamento de veículos. E solicitadas 2.132 segundas vias da CNH. Só uma informação aqui que pode ter ficado um pouco confuso. Para o Murilo, lá em Brasília, é ponto facultativo no dia 20, né? A Consciência Negra. Aqui no Rio de Janeiro, que é feriado estadual. Então você que está aqui no Rio de Janeiro, que realmente, como eu, vai ter esse feriado. Mas vamos continuar. Os alunos da primeira turma do curso técnico em instrumento musical da FATEC participaram de oficinas com profissionais renomados no mercado. As aulas fazem parte do primeiro encontro artístico-pedagógico da unidade de Marechal Hermes. Olhos atentos e vibrantes a cada ensinamento em sala de aula. Instrumento musical nas mãos, partituras e um caderno para não deixar passar nenhuma informação. Foi assim o primeiro encontro artístico-pedagógico do curso técnico em instrumento musical da FATEC Marechal Hermes, na zona norte do Rio. O evento reuniu professores e músicos prestigiados de diversos instrumentos, como trompete, trombone, saxofone e flauta transversal, para a realização de oficinas gratuitas voltadas para alunos e pessoas interessadas em participar. Nós estamos trazendo profissionais da área, na área de música, de renome, né? Nós temos aqui pessoas assim que são conhecidos no Brasil e fora do Brasil. Em frente ao quadro da aula de flauta transversal, um professor que fez uma emocionante visita ao passado. Felipe Arcanjo, de 25 anos, voltou à unidade que um dia já foi aluno, dessa vez para ensinar. Formado na FATEC e na UFRJ, o músico agora faz parte da orquestra do Teatro Municipal. Outrora eu já estive ali sentado, né, tendo aula com outros flautistas também aqui na FATEC, e agora ter essa oportunidade de estar aqui passando toda a minha experiência, passando o que eu vivenciei aqui na FATEC e posterior à FATEC, é altamente gratificante para mim, eu sou totalmente grato. A profissionalização em música já existia na FATEC por meio do curso de formação inicial continuada, mas em 2021 a instituição criou o curso técnico de instrumento musical, sendo a unidade de Marechal Hermes a primeira a ter a disciplina. Durante as oficinas, os estudantes conseguem ainda trocar experiências com os profissionais. Primeira a ser avaliada para aprimorar a técnica com a flauta transversal, a aluna Paulette Braga, de 59 anos, concilia diferentes funções no dia a dia, mas não perdeu a chance de aprender ainda mais. Aqui a gente já chega na banda. E assim eu levei um susto, vou falar pra você, né? Eu levei um susto quando eu cheguei e falei assim, gente, já tem que tocar essas músicas difíceis. Com apenas 18 anos de idade, Agatha Luane estuda com Paulette e já tem muito a ensinar. Quando tinha 9 anos, começou a aprender um instrumento. Hoje, tem o sonho de seguir a carreira como música e foi ao encontro artístico pedagógico para aprender mais. O meu sonho mesmo era seguir a carreira musical e foi quando eu encontrei a FATEC. Aí eu fiz a prova do curso técnico em música aqui na FATEC e passei, e hoje estou seguindo com a flauta transversal aqui.
Essa FATEC me deu a oportunidade de reger a orquestra, me deu a oportunidade de dar aula e de chegar a lugares que eu nunca imaginei. Para os interessados em participar das oficinas, ainda haverá mais um encontro no próximo dia 17, sexta-feira, novamente na unidade de Marechal Hermes. Neste dia haverá diferentes opções de workshops voltados para instrumentos como clarinete, trombone, trompas, trompete, violão, piano, voz, canto e coral. Para mais informações, basta acessar o site techmusicfaetec.wixsite.com/música. Muito legal, né? Essa iniciativa realmente dando oportunidade para as pessoas aprenderem mais da música. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir uma entrevista que o Richard fez com um oncologista falando sobre os cuidados em relação à prevenção ao câncer de mama, também, enfim, vários outros temas em relação à saúde. Então, como o Richard vai fazer essa entrevista, eu fico por aqui, mas volto amanhã e te encontro e te espero também para assistir juntos a entrevista no segundo bloco. Até já! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a
que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei aqui a nossa entrevista, doutor. Primeiro, queria agradecer sua presença aqui com a gente. E, antes de mais nada, queria que você fizesse uma breve apresentação sua, por gentileza. Eu sou... meu nome é José Bini, sou médico oncologista, trabalho na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. E meu trabalho é dedicado a câncer de mama. Perfeito. Doutor, vamos falar então sobre esse tema, um tanto quanto importante. A gente que está no mês que é voltado, né, para a conscientização, o Outubro Rosa, campanha nacional muito conhecida. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a campanha, acredito que é importante a gente falar sobre a doença. O INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, aponta aí uma estimativa de novos casos, de 73.610 novos casos. Esse é um número alto. Por que essa estimativa continua alta aqui no nosso país? Bom, esses são os números que a gente tem, baseado nas informações que o INCA fornece a cada tantos anos. Acho que é importante a gente entender o tamanho do país que a gente está falando, e essa distribuição ela não é homogênea ao longo do país. Então a gente tem regiões do país que tem mais casos e regiões que tem menos. Então, se a gente está falando, por exemplo, na região norte, a gente vai ter menos casos do que quando a gente compara, por exemplo, com a região sul e a região sudeste do país. Acho que um outro aspecto importante é que o número de casos vem aumentando ao longo dos anos, e acho que várias perguntas surgem: por que isso está acontecendo, por que esse número de casos vem aumentando, e acho que a gente tem algumas explicações. É difícil apontar o dedo e dizer que é uma coisa exclusivamente, e as pessoas estão mais cientes, né, estão mais conhecedoras a respeito do assunto. Então as pessoas se falam entre si e eventualmente vão procurar um médico com esse diagnóstico, mas independente disso, parece que o número realmente vem aumentando além disso, e algumas explicações que a gente tenta encontrar são possivelmente modificações que vão acontecendo ao longo dos anos, em termos de mudança de hábitos de vida, possivelmente mudanças ambientais, mudanças alimentares, comportamentais que vêm acontecendo. Então, não dá para a gente apontar o dedo para uma coisa só, mas são vários fatores, ou seja, as mulheres começam a menstruar mais cedo, eventualmente menstruam até mais tarde, elas estão tendo filhos mais tardiamente, muitas vezes menos filhos, o tempo de amamentação muitas vezes é mais curto, a gente observa uma população que ao longo do tempo também tem um aumento de peso, população mais sedentária. Então, um conjunto de fatores que somados podem ajudar a explicar um pouco esse aumento do número de casos de câncer de mama no Brasil, e isso vem acontecendo em outros países no mundo também. Doutor, você comentou sobre a questão dos números, né? Eles são diferentes em relação aí ao país como um todo. Você até citou norte, né? Sul, sudeste. Esse aumento de número de casos, principalmente nessa região sudeste, sul do país, é pela quantidade até mesmo de população residente nessas áreas,
ou está atrelado também a características do estilo de vida dessas regiões? É uma boa pergunta, mas na verdade não. Quer dizer, se a gente for fazer uma avaliação proporcional, ou seja, pelo número, por um determinado número de mulheres, muitas vezes em câncer a gente fala o número de novos casos cada 100 mil mulheres, então esses 100 mil vale para a região norte, vale para o centro-oeste, vale para o nordeste, vale para a região sul e sudeste. Então, realmente, esses números são maiores região sul e sudeste do país. E isso também pode estar relacionado com essas questões que a gente mencionou anteriormente, que são um pouco mais frequentes, o que a gente chama mais prevalentes nessas regiões do que nas regiões norte do país. Maravilha, doutor. Falando agora um pouquinho sobre fatores de risco. Você comentou aqui que são vários, né? Entre eles aí alimentação, estilo de vida, enfim. Mas de alguma forma, falando sobre questões físicas mesmo, hormonais da mulher, de alguma forma isso também pode impactar para um possível diagnóstico positivo da doença, como, por exemplo, ter filhos, não ter filhos, a amamentação. Por que isso também é levado em consideração para, de alguma forma, avaliar o cenário aí relacionado aos diagnósticos de câncer de mama? Eu costumo dizer que, diferente de alguns outros tumores que têm uma causa muito evidente, então, se a gente fala, mesmo nas mulheres, se a gente está falando de tumor de colo de útero, por exemplo, de câncer de colo de útero nas mulheres, tem uma relação muito direta com com o vírus do HPV, e se existe vacinação, países como a Austrália, por exemplo, estão caminhando no sentido de eliminar essa doença, ou seja, tem uma relação muito clara, muito direta entre a infecção pelo vírus do HPV e o tumor de colo de útero. Em relação a câncer de mama, a gente não tem uma relação tão direta que a gente pudesse prevenir ou eliminar um fator. Tem alguns fatores relacionados ao tumor de mama que são fatores que a gente não pode mudar. Então, o sexo feminino, no caso, tem um risco muito maior do que o sexo masculino. Vale lembrar que tumor de mama pode acontecer em homens também, mas para cada 100 mulheres com tumor de mama, somente um homem é diagnosticado com tumor de mama. O outro fator é a idade também, ou seja, os anos irem passando, a gente também não tem como modificar isso. No entanto, tem alguns fatores que a gente pode modificar. Limitação da ingesta alcoólica, manter a atividade física adequada, manter o peso adequado. Isso são fatores modificáveis. As outras questões talvez fiquem numa camada intermediária. Então, essa questão de gravidez, o número de gestações ou engravidar mais cedo, isso tem questões outras sociais também, né? Muitos outros aspectos nessa tomada de decisão. Mas acho que o importante aqui é que, uma vez diagnosticado esse tratamento, seja ele qual for, para o tumor de mama, seja instituído prontamente ou mais precocemente possível. É uma doença, como os números mostram, tão frequente na nossa população, assim como em vários países do mundo. Dessa forma, tem muita pesquisa sendo feita, muitos avanços sendo feitos, e isso se traduz em benefício para as mulheres e, eventualmente, para as mulheres com câncer de mama também. Então, a ideia de ser um tumor comum, a gente falar um pouco mais sobre isso também, uma vez que tem várias opções de tratamento que podem ajudar. Então, buscar o atendimento médico prontamente, iniciar o tratamento, e isso vai realmente melhorar as chances, melhorar
o que a gente chama medicamente os desfechos, que a gente chama, né? Como que a doença vai se comportar. Só para a gente reforçar até sobre o que o senhor comentou, doutor, realmente o câncer de mama pode sim afetar os homens, né? E a estimativa até do INCA aí é que daqueles 73.000, né, 610 casos, a expectativa, né, infelizmente a estimativa mostra que 18.361 óbitos, né, envolvendo aí esses casos de câncer, sendo 220 homens e pouco mais de 18.100 óbitos em mulheres, são os dados do Atlas Mortalidade por Câncer de 2021. Doutor, antes da gente entrar nessa questão do tratamento, existe um período em que esse diagnóstico é mais frequente? Mulheres acima dos 40, acima dos 50 anos? E uma outra pergunta, o aumento no número de diagnóstico positivo, de alguma forma pode ser positivo justamente por ter um alerta maior da população a respeito do tema e, consequentemente, de realizarem os exames para verificar se está tudo bem? Acho que falar a respeito é quebrar um tabu, né? Há tempos atrás, né, a gente ainda vê ainda algumas pacientes, muitas vezes pacientes né, de um pouco mais velhas, que não gostam nem de falar o nome de câncer. Eu acho que aos poucos isso está se tornando, né, mais falado, e eu acho que a gente quebrar esses tabus e quebrar esse mito, eu acho que é muito importante, né, e buscar o que pode ser feito, e muita coisa pode ser feita a respeito. Então, acho que esse é um tema fundamental. No Brasil, como um todo, a gente ainda tem tumores que, quando chegam para atendimento, mesmo para fazer o diagnóstico, ainda são tumores grandes. E isso precisa ser mudado. Então, as mulheres, né, serem examinadas onde elas tiverem acesso, seja na clínica da família, seja no consultório médico, né, na clínica privada, ter as suas mamas examinadas por um profissional de saúde. Isso pode ajudar realmente a fazer esse diagnóstico, essa detecção precoce. Em relação à idade, a maior parte das mulheres com tumor de mama ainda são diagnosticadas nessa faixa dos 50, 60 anos. Então, de modo geral, é depois da mulher já estar na menopausa, embora o número de mulheres mais jovens venha aumentando. E isso não é um fenômeno só no Brasil, também vem acontecendo em outros países. E acho que volta para o começo da nossa conversa no sentido de ter uma relação com mudanças de hábito de vida, mudanças ambientais que vêm acontecendo, e muitas delas às vezes não são tão facilmente modificáveis. Mas o número de mulheres jovens não constitui o maior número de mulheres com câncer de mama, e mulheres jovens muitas vezes têm alterações na mama relacionadas ainda ao período menstrual. Isso às vezes pode criar uma dúvida, mas essas alterações relacionadas às vezes ao período menstrual, uma vez acontecendo a menstruação, essa alteração na mama deixa de acontecer. Se persistir, e particularmente nas mulheres acima dos 50 anos, que muitas vezes deixaram de menstruar, então não tem essa explicação, e uma nodulação, um caroço na mama persistindo, é uma indicação, sim, de procurar atendimento e uma avaliação. Muitas vezes pode não ser, mas merece ser essa atenção. Fatores genéticos também podem influenciar para os casos de câncer de mama? Em quais aspectos é importante que a mulher fique atenta? Ótimo. Outros aspectos que a gente pode relacionar ao aumento de câncer de mama, um deles é a terapia de reposição hormonal. Depois da menopausa, algumas mulheres, por várias razões, fazem reposição de hormônios femininos,
né? A gente não está falando aqui de hormônio da tireoide, por exemplo, que muitas pessoas precisam pela tireoide não estar funcionando muito bem. A gente está falando aqui dos hormônios femininos. Estamos falando de estrogênio, progesterona ou até mesmo testosterona, que muitas mulheres vêm utilizando. Então, isso pode aumentar o risco do tumor de mama. Outros fatores são realmente esse componente hereditário que a gente chama. Ou seja, tem algumas famílias em que várias pessoas têm câncer de mama. Às vezes, algumas pessoas têm o câncer de mama numa idade bem jovem. Algumas das pessoas na família também têm câncer nas duas mamas. Tem alguns subtipos que a gente chama de tumor de mama, ou tipos de tumor de mama, que podem estar mais associados também, ou levantar a possibilidade de que isso possa ser um tumor hereditário, assim como a associação, às vezes, de tumor de mama com outros tumores na mesma família. Então, a associação, por exemplo, de tumor de mama e tumor de ovário numa mesma família, a gente fala assim, mãe, filha, às vezes neta, ou tia, então levanta a possibilidade. Nessas situações de possibilidade de ter uma alteração que vai passando de geração em geração na família, isso pode sim aumentar o risco de tumor de mama. Mas acho que uma ressalva é bem importante. A maior parte dos tumores de mama não tem esse componente hereditário. E isso, às vezes, as pacientes falam, poxa, mas eu estou com isso, mas não tem ninguém na minha família. É verdade, na maior parte das vezes não tem ninguém na família. Então, se por um lado, se tem várias pessoas na família com um tumor de mama, vale uma atenção se isso é um risco aumentado. Por outro lado, ter alguma alteração na mama e não ter ninguém na família que tenha, não exclui a possibilidade de ser tumor de mama. Perfeito, doutor. Falando um pouquinho sobre prevenção, a gente já comentou aqui logo no início da entrevista sobre a prática da atividade física regularmente, manter o peso adequado para a sua altura, além de evitar o consumo de bebidas alcoólicas, também do tabagismo, mas a gente comentou sobre um ponto que eu achei importante, queria que o senhor explicasse para a gente, sobre a questão da amamentação. Por que a amamentação é importante também como uma forma, um método de prevenção ao câncer de mama? Acho que a amamentação tem várias funções, talvez a principal dela diz respeito ao bebê até, em termos de proteção, de anticorpos, de alimentação. Acho que essa é a primeira função. Tem certamente uma função emocional dessa relação da mãe com o bebê, e tem alguma ação no sentido também de diminuição do risco de câncer de mama. Então, acho que tendo a disponibilidade de amamentar, acho que essa seria, vamos dizer assim, esse seria mais um benefício. Por outro lado, também não quero passar a mensagem de que, por alguma razão, a mulher que não tem a possibilidade, não tenha a opção naquele momento de amamentar, que isso vá aumentar extremamente o risco dela em relação ao câncer de mama. Como a gente falou, é como se fosse um jogo com várias peças que a gente vai montando. Essa pode ser uma delas, e acho que botar só o peso adequado aqui. Perfeito. Doutor, falando sobre sinais e sintomas, o que é importante a mulher ficar atenta? Alguma alteração no corpo, na região das mamas? Isso também pode indicar. Há outros sinais e sintomas que indicam e que mostram que é importante visitar um médico? A grande maioria dos tumores de mama, quando tem uma alteração, através de um nódulo ou um caroço. Esse é a principal forma de apresentação. Tá? Então, vai ser realmente na forma de um caroço. E isso pode ser percebido pela própria pessoa,
eventualmente alguma coisa que não estava ali, ou vai tomar um banho e percebe que tem alguma coisa que chama atenção, ou algum companheiro ou companheira que perceba também que teve essa alteração que não estava presente. Então, essa é, vamos dizer assim, a principal atenção que deve se ter alguma coisa nessa forma de um caroço ou de um nódulo. Tem outras formas também, às vezes a vermelhidão, ou a inchação, ou a modificação da mama, ou o próprio mamilo, ele mudar o formato dele, ou ele ficar para dentro, invertido, quando não era. Essas são outras formas que podem, mas lembrando a principal, que é realmente o nódulo. Acho que o conceito, de modo geral, se tiver uma alteração que não estava presente, essa alteração na mama vem persistindo, né, ao longo dos dias ou ao longo das semanas, é uma razão para procurar um atendimento profissional médico. E aí entra na questão a respeito do diagnóstico, né, doutor? O quanto que ele é importante de forma precoce. Queria que você falasse um pouquinho para a gente justamente sobre isso e dessa importância, dessa atenção que a mulher deve ter, né, no caso de conhecer o corpo, identificar ali uma possível alteração e não esperar que aquilo ali de alguma forma suma, né? Já procurar um especialista, um médico, para trazer ali um diagnóstico assertivo a respeito do que pode ser aquela alteração. Uma outra forma que a gente conversou também é uma mulher que não percebeu isso, o companheiro não percebeu, e ela vá numa consulta médica, seja de rotina, e no exame da mama que deve ser feito, se percebe uma alteração por algum profissional médico. Então, seria uma outra forma de se apresentar. Então, uma vez tendo essa suspeita, o próximo passo, de um modo geral, vai ser fazer uma imagem, né? Muitas vezes uma mamografia, algumas vezes uma ultrassonografia, né? Excepcionalmente pode fazer uma ressonância da mama, mas em grande parte ultrassonografia e mamografia resolvem essa questão para estabelecer as características desse nódulo. E se houver uma suspeição, o passo seguinte é fazer uma biópsia, que nada mais é do que ir naquela região que está alterada, tirar um fragmento pequeno com uma agulha e mandar esse material para exame. Esse material vai ser examinado e depois de alguns dias tem a resposta de o que era aquela alteração na mama. Se realmente é um tumor da mama, e mais do que isso, que tipo de tumor de mama que é, e em seguida a outra opção é que não, são alterações normais da mama, que às vezes também pode fazer esse nódulo, eventualmente vai precisar de um acompanhamento de tempos em tempos, mas não ficou caracterizado como sendo um câncer de mama. Em relação, doutor, ao tratamento, como que ele funciona hoje? Ele é invasivo, ele não é invasivo? A tecnologia, de alguma forma, tem auxiliado também nesses tratamentos? Eu acho que um conceito bem importante a gente tem a classificação dos tumores de mama. Então, a gente pode classificar assim pelo tamanho, vamos dizer assim, tumores maiores, tumores menores, ou tem mais volume da doença ou tem menos volume da doença, mas tem tipos diferentes. Podem ser tumores que tenham o mesmo tamanho, mas tem comportamentos que a gente já entende que são um pouco diferentes. E isso também, essa informação deve vir no momento em que recebe, depois dessa punção, né, se é um tumor de mama e qual é o tipo do tumor de mama. Tem, de um modo geral, duas opções de tratamento inicial depois desse diagnóstico do tumor de mama. Ou essa paciente tem indicação de fazer uma cirurgia, tá, da retirada desse nódulo, ou tem indicação de fazer um tratamento com medicamento, e aí depois essa definição
em relação a fazer ou não fazer a cirurgia. Então, acho que essa é a pergunta principal. Não, cada vez mais a tendência é fazer, vamos dizer assim, tratamentos mais direcionados, menos agressivos possíveis dentro de cada indicação e de cada situação, assim como também acho que é importante ressaltar que sempre que possível uma cirurgia que preserve a mama, tire só o tumor, mas deixe o restante da mama. Então acho que esses são avanços importantes que vêm acontecendo ao longo dos últimos tempos. Acho que obviamente ajuda, né, na vida da mulher, ajuda na qualidade de vida da mulher também, e eu acho que ajuda também a desmistificar a respeito desse tema. Perfeito. Doutor, para a gente poder partir aqui para o fim da nossa entrevista, alguma talvez informação importante que a gente não tenha comentado aqui durante esse nosso bate-papo que gostaria de ressaltar? Ótimo. Acho que a gente, né, sendo profissional da área, eu acho que se a gente está falando aqui também de quebrar alguns tabus e alguns conceitos, acho que um outro que eu queria deixar aqui é em relação à pesquisa, tá? Então, os avanços e os tratamentos e até os diagnósticos que a gente faz hoje em dia, eles são resultados ou frutos de pesquisas que aconteceram no passado. E essas pesquisas, muitas vezes, elas iniciam no laboratório, mas eventualmente evolui do laboratório para as pessoas. E só assim a gente avança o conhecimento, avança o cuidado e melhora os resultados dos tratamentos. Então, nem todas as instituições no país dispõem de pesquisa, mas esse número é crescente e acaba sendo uma oportunidade para as pacientes participarem e eventualmente receberem alguns tratamentos que venham a ser os tratamentos que vão ser os tratamentos do futuro. É uma atividade muito bem regulada no Brasil, muito bem regulamentada, dentro de todos os conceitos éticos e morais, vamos dizer assim, e fundamentalmente é voluntário, ou seja, a pessoa só vai participar se ela desejar e vai continuar recebendo o tratamento adequado se não desejar participar. Mas eu acho que é uma oportunidade, acho que vale, assim como o tabu do câncer e do câncer de mama vem sendo quebrado, acho que é importante também a gente desvincular essa ideia de pesquisa e cobaia. O cobaia não tem a opção, e o paciente tem a opção de decidir se quer ou se não quer participar de determinado projeto. Não querendo participar, está tudo bem, mas querendo é uma oportunidade, pode eventualmente ajudar a pessoa e eventualmente pode ajudar também as próximas pessoas que venham a ter esse diagnóstico. Perfeito, doutor. Muito obrigado por conversar aqui com a gente, por tirar, esclarecer as dúvidas a respeito desse tema um tanto quanto importante, ainda mais nesse período que a gente está agora. Vale só ressaltar que é importante que a mulher se cuide durante todo o ano, não somente nesse mês de outubro. Perfeito. Exato. Acho que o Outubro Rosa é um mês, vamos dizer assim, de chamamento, mas o ano tem 12 meses e tem 365 dias. Isso vai continuar acontecendo. Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez, viu? Prazer. Um abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser